separei duas questões para nós trabalharmos algumas relações de massa em reações. E são procedimentos comuns em cálculos estequiométricos, em que nós podemos relacionar diretamente quantidades em números de mols ou quantidades em números de mols e em alguma unidade de massa. Na primeira questão, nós temos a reação de síntese da amônia e nós temos aqui 3 itens solicitados. O primeiro passo para resolver equações, ou melhor, resolver questões que envolvem cálculos estequiométricos, é balancear a equação envolvida no processo. Caso ela já não esteja balanceada, é preciso fazer esse balanceamento. E eu vou aproveitar para mostrar a vocês uma técnica que certamente já é conhecida por alguns, mas acredito que não por todos, que é uma técnica muito prática, bastante prática, e que permite resolver, balancear uma série de equações químicas, que é o chamado método algébrico. Então, nessa equação de formação da amônia, nós temos como reagentes hidrogênio e nitrogênio, porém desconhecemos completamente os seus coeficientes estequiométricos. Então, nós vamos atribuir variáveis. Vamos chamar o coeficiente desconhecido do hidrogênio de A, o desconhecido para o nitrogênio de B e o último coeficiente, que relacionará toda a proporção estequiométrica entre esses participantes da reação. No caso da amônia, nós vamos chamar de C. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Para cada elemento participante da reação, nós vamos escrever equações em termos dessas variáveis escolhidas. Por exemplo, para o hidrogênio, vamos observar aqui do lado dos reagentes. Nós temos 2 hidrogênios, porém, existe esse coeficiente A que nós queremos determinar. Então, nós vamos escrever 2A. Seguindo aqui na reação, do primeiro lado não temos mais hidrogênio, chegou na seta, nós vamos substituir por igual. Colocamos uma igualdade no lugar da seta. Lá nos produtos nós temos 3 hidrogênios, mas com o coeficiente C à frente, então a gente escreve 3C. E temos a primeira equação montada para o elemento hidrogênio, 2A igual a 3C. Vamos fazer a mesma coisa para o nitrogênio. 2B, seta igual a, só temos um nitrogênio, multiplicamos por C, então fica 2B igual a C. O próximo passo é escolher uma dessas variáveis e atribuir um valor. E vocês podem escolher esse valor. Por exemplo, bastante comum a gente atribuir o valor unitário, o valor 1 para a primeira variável escolhida, tá? Então vamos supor, eu vou escolher aqui C e vou dizer que C é igual a 1. Se C vale 1, então nós já podemos calcular o valor de A e B. 2A é igual a 3 vezes 1, A será igual a 3 meios. 2B é igual a C, ou seja, é igual a 1, B será igual a 1 meio. E assim nós teremos os coeficientes da reação. 3 meios de hidrogênio reagem com 1 meio de nitrogênio, formando 1 mol de amônia. Claro que preferencialmente a gente deve trabalhar com coeficientes estequiométricos inteiros. Então, para deixarmos todos os coeficientes números inteiros, nós podemos multiplicar toda a equação pelo menor múltiplo comum dos denominadores. Como aqui nós só temos 2 e 2, vamos multiplicar toda a equação por 2. E aí nós obtemos 3 mols de hidrogênio que reagem com 1 mol de nitrogênio, formando 2 mols de NH3. E vejam que, de fato, nós temos a equação devidamente balanceada. Do lado dos reagentes, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Produtos, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Para o nitrogênio, 2 reagentes, 2 nitrogênios no produto. Agora sim podemos ver o que a questão pede. No item A massa em gramas de amônia formada pela reação de 1,34 mols de nitrogênio. Bom, vamos repetir aqui a equação já balanceada. E nós observamos, mais uma vez, que nós queremos agora relacionar, então, produto amônia formado com um dos reagentes, que é o nitrogênio. Pela equação, 1 mol de nitrogênio reage formando 2 mols de amônia. Então, nós queremos saber quanto de amônia será formada, em número de mols, ao reagirmos 1,34 mols de nitrogênio.
Esse é o primeiro cálculo a ser feito. Simples regra de 3, o resultado vai ser 2,68 mols de amônia. Mas nós queremos o resultado em massa, em gramas. Então a gente utiliza aquela relação também já conhecida, número de mols igual a massa sobre massa molar. 2,68, a massa nós queremos determinar, e a massa molar da amônia, facilmente calculada, nitrogênio 14, mais 3 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, então a massa molar desse composto será 17 gramas por mol. Fazemos o cálculo e vamos obter 45,56 gramas obtidas para amônia. Usualmente nós conseguimos resolver essas questões que envolvem conversão de massa em número de mols ou vice-versa utilizando regras de 3 simples. Vamos agora ver o item B. A massa em gramas de nitrogênio necessária para formar 1 kg de NH3. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Coloquei aqui 3 passos para nós seguirmos. Primeiro, nós temos agora uma quantidade em massa. Vamos transformar essa quantidade para número de mols. Número de mols, massa sobre massa molar. A massa dada foi 1 kg, portanto 1000 gramas, para que possamos manter a coerência entre as unidades, já que a massa molar é dada em gramas por mol. Então vamos colocar 1000 sobre 17, cortando grama com grama a gente vai ter o resultado em mols. E esse resultado calculado será 58,82 mols de NH3. Segundo passo, vamos partir da estequiometria da reação e calcular o número de mols de nitrogênio necessário para formar essa quantidade em mols de amônia, ou seja, qual a quantidade necessária para formar 58,82 mols de NH3. Pela equação nós já vimos que 1 mol de nitrogênio forma 2 mols de amônia, agora eu quero saber quanto de nitrogênio será necessário para formar 58,82 mols de amônia. Fazemos o cálculo, 29,41 mols. Entretanto, nós queremos a resposta em gramas. Então, mais uma vez, aquela relação, número de mols massa sobre massa molar. Substituímos agora o número de mols obtido, 29,41. A massa molar para o nitrogênio, cada nitrogênio 14. 14 vezes 2, 28. Fazendo o cálculo final, 823,48 gramas de nitrogênio. Essa é a resposta. Vou deixar o item C para que vocês tentem fazer, tá? A resposta a ser obtida é 1,29 gramas de hidrogênio. Na segunda questão, temos uma outra equação que precisará também ser balanceada. E nós vamos empregar a mesma técnica. Não conhecemos os coeficientes estequiométricos dessa reação, vamos substituí-los nesse momento por A, B, C e D. E seguimos aquele mesmo procedimento. Agora nós temos 3 elementos que participam dessa reação: nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. E para cada um deles a gente vai escrever uma equação correspondente. Nitrogênio, vamos observar 2, coeficiente A, 2A, mais. Opa, apareceu nitrogênio novamente. Então agora eu escrevo também 2B. Setinha, substitui por igual, onde ele aparece outra vez, nitrogênio 2C. Então, para o nitrogênio, a equação fica 2A mais 2B igual a 2C. Para o hidrogênio, reagentes 4A igual 2D. Para o oxigênio, 4B igual a D. No balanceamento da questão anterior, pessoal, nós atribuímos, ou melhor, eu atribuí o valor 1, o valor unitário, a C. E assim nós obtivemos alguns coeficientes em função de C que foram resultados fracionários. E depois foi necessário transformarmos para coeficientes inteiros. Porém, observem que se eu tivesse feito outra escolha, por exemplo, se eu tivesse colocado C igual a 2, vocês podem tentar fazer esse teste, nós não precisaríamos, já obteríamos diretamente os coeficientes inteiros. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vejam, primeira coisa, qual a variável de início, qual a nossa variável de partida com a qual nós vamos começar trabalhando, e
pense em qual o melhor valor que nós podemos atribuir a essa variável, de modo que a gente não obtenha resultados fracionários. Pensem um pouquinho, se quiserem podem pausar o vídeo. Olha, nós vamos fazer a seguinte escolha. Vamos começar com D, certo? Porque nós temos A e B em função de D, então é interessante. Mas eu não vou colocar D igual a 1, porque nós vamos obter resultados fracionários. Também não vou fazer a escolha de D igual a 2. Aqui eu já vou partir do valor D igual a 4, ok? Ao fazermos isso, vejam o que acontece. 4A igual a 2D, então nós teremos 4A igual a 2 vezes 4, fornecendo A igual a 2. Show! Tomando a equação do oxigênio, 4B igual a D, então 4B igual a 4, B igual a 1. Coeficientes inteiros, nós já sabemos quem é A, quem é B e quem é D. Falta descobrir o C, utilizando essa primeira equação para o nitrogênio. Logo, fazendo as substituições, 2 vezes 2, 2 vezes 1 igual a 2C, 6 é igual a 2C, C igual a 3. E assim nós chegamos que a equação devidamente balanceada, 2 mols de N2H4, hidrazina, reagem com 1 mol do tetróxido de nitrogênio, não preciso colocar 1 mol, formando 3 mols de nitrogênio mais 4 mols de água. E aí a gente pode, partir para a resolução dos itens. O que é pedido no item A? O número de mols de N2H4 necessários para reagir com 2,72 mols de N2H4. E aí vai ser simples porque nós já conhecemos as relações estequiométricas entre cada participante da reação. Como nós teremos relacionar o N2O4 com o N2H4, vamos observar que da reação, 2 mols da hidrazina reagem com 1 mol do tetróxido. Quanto do N2O4 reagirá com 2,72 mols de N2H4. Pronto, fazendo simples regra de 3, chegamos a 1,36 mols. E aqui a gente não precisa fazer nenhuma conversão subsequente, porque ele pede mesmo a quantidade em mols. Mas caso fosse pedida a quantidade em gramas ou quilogramas, uma conversão em massa, a gente utilizaria aquela outra expressão, número de mols, massa sobre massa molar. Tranquilo? O item B é igualmente simples, vou deixar apenas o resultado, fica como desafio para vocês fazerem. E vocês deverão obter 4,08 mols de N2. Resposta. Ainda em relação ao método algébrico, pessoal, eu quero que vocês vejam que mesmo equações um pouco mais complexas podem ser balanceadas pelo método. Claro, há algumas equações em que pode haver uma certa dificuldade na escolha da primeira variável, do valor a ser atribuído, mas muitas equações nós conseguimos balancear utilizando essa técnica. Peguei aqui uma equação um pouco mais complexa, que é a reação da fluoroapatita com ácido sulfúrico, e vamos então descobrir quais são esses coeficientes. Agora nós vamos colocar A, B, C, D e E, certo? Temos mais elementos, temos cálcio, flúor, fósforo e oxigênio. Mesmo procedimento, cálcio, vamos lá. 10A, não aparece mais nos reagentes, igual D mais E, apenas. Para o flúor, 2A igual a C. Fósforo, 6A igual 2D. Oxigênio é o elemento que mais vai aparecer. Vamos ver aqui. 4 vezes 6, prestem atenção, tá? 4 vezes 6, 24 para oxigênio, então fica 24A, mais 4B, igual 4 vezes 2, 8D, mais 4E. Fechou. Observem esse esquema de equações e vejam qual será a nossa variável de partida e que valor nós atribuiremos. Olha, uma boa escolha pode ser começar com a variável A e atribuir sim o valor unitário, aqui não haverá nenhum problema. Fazendo A igual a 1, nós vamos ter que C
é igual a 2. E da equação para o fósforo, D é igual a 3. Como nós já sabemos quem é o A e quem é o D, podemos lá da equação do cálcio descobrir o E. 10 vezes o valor de A, 10 vezes 1, igual a 3 mais E, é igual a 7. E a última equação, aquela para o oxigênio, nós vamos fazer as substituições para encontrar o valor de B. Fazendo aqui todos os ajustes, nós vamos encontrar B igual a 7. Finalmente, nós chegamos A igual a 1, não é preciso escrever, B 7, C 2, D 3 e E igual a 7 também. Podem fazer a verificação. Em relação ao cálcio, nós temos 10 cálcios nos reagentes, nos produtos nós teremos 3 mais 7, 10. Flúor, 2 flúors reagentes, 2 flúors no produto. Para o enxofre, 7 enxofres. 7 enxofres também. E quando vocês fizerem também a verificação para oxigênio e hidrogênio, verão que todas as quantidades conferem nos reagentes e nos produtos. Eu resolvi mostrar a vocês o método algébrico, porque acredito que muitas vezes algumas equações nós temos certa dificuldade. É comum fazer o balanceamento pelo método das tentativas, principalmente equações em que envolve muitos reagentes naquele processo. Claro, vamos ter que dedicar um certo tempo na resolução, com certo cuidado, mas será bastante útil para que vocês possam balancear as equações devidamente, tá ok? Completem os itens que ficaram faltando e verifiquem as respostas para ver se vocês entenderam direitinho os procedimentos adotados. Até mais!